Paz do Senhor, pastor. Espírito, que desce como fogo, vem como em nós e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Que bênção mais uma vez estarmos juntos nessa sexta-feira. Estamos começando mais um Papo de Crente, né? Aqui pelo Instagram, Igreja Batista Cristã GO. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Louvado a sua vida. Eu quero aproveitar agora esses pequenos momentos antes da gente orar para você fazer o seu evangelismo, né? Comece agora a mandar aí esse aviãozinho para algumas pessoas. Hoje nós vamos tratar, como sempre, como todo Papo de Crente, hoje nós vamos tratar de um assunto extremamente importante, extremamente... Então eu quero aproveitar esse momento, quero deixar que você, abaixo desse louvor aí, ouvindo esse louvor maravilhoso, que você possa agora também evangelizar. Jogue esse aviãozinho aí para suas redes sociais e comece a chamar pessoas, porque esse tema é extremamente importante. Então, convide pessoas, eu vou aproveitar aqui e vou mandar para algumas pessoas aqui também. Louvado seja o nome do Senhor, eu vou mandar para algumas pessoas aqui. E você tem essa oportunidade de estar mandando, né? Aproveitando aí essa oportunidade de evangelizar essas pessoas. E eu quero já ministrar sobre a sua vida, né? As horas vão se passando. Com esse louvor aí embaixo, eu quero orar por você, eu quero orar pela sua família, no nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por esta semana. Obrigado, Senhor, por esse dia. Pai, obrigado, Senhor, que na noite desse dia estamos aqui reunidos, ó Pai. Deus, eu te louvo pela oportunidade da vida. Te louvo pela oportunidade, Senhor, da salvação, da graça. Te louvo, Senhor, pelo teu amor por mim, ó Pai. Deus, a tua palavra diz que tu nos amou primeiro, tu nos amou quando ainda éramos pecadores, Pai. Deus, então, em nome de Jesus Cristo, que teu Espírito Santo que habita em nós possa reger, Senhor, esse momento que estamos aqui diante da tua presença. Pai, este momento em que a tua igreja se reúne, não somente, ó Pai de amor, para um ato de internet, uma live, um momento social, mas é um momento em que vamos falar de coisas concernentes à tua palavra, à tua obra, Senhor. Deus, eu quero me colocar agora à tua completa disposição, Senhor. Deus, eu peço perdão, Pai, pelos meus pecados, pelas minhas falhas. Deus, eu quero te pedir, Senhor, que o teu Espírito Santo, meu amigo Espírito Santo, venha nos capacitar nessa noite a entender e a ouvir a tua voz. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado. Te louvamos, ó Pai. Te louvamos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Irmãos, eu quero já aproveitar e já dar logo os avisos da semana. Lembrando que nós temos
lives para todos os gostos e todas as mesas, para todos aqueles que gostam de se alimentar. Segunda-feira temos a partir das 20 horas a live de leitura da palavra. Então você é nosso convidado a estar lendo a Bíblia Sagrada junto conosco. Pastor Neto está na direção dessa live de toda segunda-feira. Então você é nosso convidado para estar conosco aqui toda segunda-feira a partir das 20 horas. Na terça tem a live Culto da Vitória. Então é o nosso culto normal que nós fazíamos na igreja, mas por conta ainda da questão da pandemia, nós estamos fazendo esse culto online. É o pastor Melvaí que está à frente desse trabalho todas as terças-feiras a partir das 20 horas. A partir da quarta-feira, todas as quartas-feiras, nós temos a nossa live do IBC Kids, né? Pastora Rose com toda a sua equipe está todas as quartas-feiras também às 20 horas, trazendo uma palavra, trazendo uma atividade para esse público tão importante da nossa igreja, que é o nosso público infantil, né? Você que tem seu Instagram, então acesse no dia, deixe o Instagram, deixe o seu filho, a sua filha participar, que a pastora Rose e sua equipe sempre trazem algo de interessante, uma mensagem que edifica, uma mensagem que ajuda na identidade das crianças, e ainda tem sorteio de brinde. Então você não pode ficar fora dessa, muito menos os seus filhos, né? Então toda quarta-feira estamos aqui também reunidos a partir das 20 horas. Toda sexta-feira tem Papo de Crente, né? Então você é nosso convidado, sempre com um tema, né, que mexe com a gente, sempre com um tema que mexe com a nossa vida espiritual, e é uma oportunidade que nós temos de estar dialogando, de estar conversando, de estar expondo as nossas opiniões. Então, toda sexta-feira tem Papo de Crente e começa às 21 horas. Pastor, por que às 21? Porque 21 dá tempo de você chegar em casa cansado, dá tempo de você tomar um banho, dá tempo até de você comer alguma coisinha e participar com a gente desse papo, que às vezes a gente fala que é papo de crente, mas é aberto para todo mundo, todos os seus convidados, todas as pessoas. Os temas que a gente traz são temas especialmente para atender a nossa demanda, a nossa vida, enfim. Então você é nosso convidado a estar conosco em todo Papo de Crente. Todo sábado não, pelo menos um sábado por mês, geralmente é o último sábado do mês, nós temos a nossa live de louvor, 2 horas de louvor e adoração. Você também é nosso convidado. Sempre que isso acontece, nós anunciamos no nosso Instagram. Então, pelo menos um sábado por mês tem a nossa live de louvor. Domingo, às 9 horas da manhã, tem Escola Bíblica Dominical, e nesse domingo, especialmente, nós estamos iniciando o estudo das 7 cartas do Apocalipse, né? Então nós vamos estar aí com o pastor Westerley, começando, né, neste domingo, a partir das 9 horas da manhã. Você é nosso convidado a estar conosco na nossa live de Escola Bíblica Dominical. O pastor Westerley vai estar ministrando a primeira carta. E domingo à noite, a partir das 18 horas, nós temos tanto o culto presencial quanto o nosso culto online. O culto online vai pelo nosso YouTube e também pelo pelo Instagram da igreja. Então você tem 2 oportunidades. Se você faz parte do grupo de risco, então eu te aconselho a ficar em casa e a participar da live pela internet, né? Você vai estar participando da live pela internet, junto com a gente, junto com os irmãos. E para que você que não faz parte do grupo de risco, vem com a gente a partir das 18 horas. A igreja está preparada para receber você, tem espaço para você estar lá. A igreja está extremamente ventilada, tem álcool em gel, né? As pessoas devem ir de máscara, sentarem com distanciamento, tem medidor de temperatura, tem todos os recursos, todas as regras suficientes para deixar aquele ambiente seguro. E você é nosso convidado a estar conosco, né, neste domingo a partir das 18 horas. Amém? Irmãos, eu não vou esperar mais, né? Tem gente aí, eu acho que as pessoas precisam despertar pela questão dos horários das lives. Eu queria que você desse só um okzinho aí, se o áudio tá bom, se tá tudo bom. É que hoje o meu fone de ouvido demorou um pouco a carregar, eu não sei se ele tá funcionando direito. Coloca só um okzinho aí de alguém, pelo menos alguém aí, um okzinho de que está tudo funcionando bem. E hoje nós vamos tratar de um tema, né, que eu já falei que é um tema, amém, diaconisa Carla já dando ok, Lucília também, glória a Deus. E hoje o tema que nós vamos estar tratando é
conversão é um ato 100% divino? O que você acha? Né? E hoje eu vou estar conversando com o diácono Cleiton Ferreira. Ele é meu amigo, trabalha comigo. Ele é lá da Igreja Batista Independente, lá de Brasília, né? Ele é um dos líderes, inclusive ele é um dos dirigentes de uma congregação. E ele vai estar conversando comigo e eu já vou chamar ele aqui, amém, para ele estar conversando comigo sobre esse tema. Ele está participando conosco aqui e ele hoje vai estar conosco discutindo esse tema e eu quero convidar você a estar discutindo com a gente. Alô, Cleiton, diácono Cleiton, a paz do Senhor, meu irmão, tudo bem? Pai do Senhor, tudo bem? Tá me ouvindo? Alto e claro, bênção de Deus, como é que estão as coisas aí? Glória a Deus, tudo vai bem. Oh, amém. Diácono Cleiton para os íntimos Cleitão, né, Cleiton? É nóis. Glória a Deus. Eu quero já de antemão te agradecer, Cleiton, pela disponibilidade. Eu sei que você tem uma vida extremamente corrida, né? Você também é dirigente de congregação, você também trabalha na área comercial junto comigo. E eu sei que a nossa vida não é fácil, né? A correria e tudo. Hoje, sexta-feira, geralmente é final, né, de semana e a gente tem que preparar tudo direitinho. Mas eu louvo a Deus pela disponibilidade de você estar aqui junto com a gente, para a gente estar junto tratando desse tema tão importante, né, que é conversão é um ato 100% divino. E eu não posso deixar de trazer para a gente, né, um dos versículos que falam mais de conversão, que é o 2 Crônicas 7,14, que o meu povo se chama pelo seu nome, que o meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E aí quando a gente vai lá pro Aurélio, né? Quando a gente vai pro Aurélio, o que significa conversão? Conversão é o ato ou o efeito de converter-se. Quando uma coisa passa a ser outra. Olha o que o Aurélio está falando. Quando uma coisa passa a ser outra, acontece uma transformação. É uma ação de alterar ou modificar um sentido, um caminho ou uma direção. Olha o que o Aurélio está falando sobre conversão. Eu já quero passar a bola para o Cleitão, né, para o diácono Cleiton, trazer, né, iniciar esse papo de crente e já começar com essa pergunta tão intrigante. Cleiton, conversão é um ato 100% divino? O que você acha? Eu acredito que sim. Por quê? Porque conversão quer dizer mudar, né? É o ato de mudar. E a palavra de Deus vai dizer lá no livro de João capítulo 16, vai dizer que o Espírito Santo nos convence do pecado e do juízo. Para que possa haver a conversão na nossa vida, precisa haver a ação do Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo não atuar na nossa vida, no nosso entendimento, nós vamos continuar andando como diz a palavra, ovelhas desgarradas, né, sem entendimento, no escuro. Né? Então eu acredito que se o Espírito Santo não atuar, não nos convencer à luz da verdade, não vai haver mudança. Né? Porque todo mundo conhece que existe a Bíblia, né? A Bíblia é a palavra de Deus, é a voz de Deus para o mundo. E verdade. Se você chegar para qualquer pessoa que tenha pouco entendimento, ela vai dizer que a Bíblia é a voz de Deus, que a Bíblia contém a verdade. Só que muitas das vezes elas não vão concordar, mas elas sabem que lá dentro tem as instruções para que nós possamos andar de acordo com a vontade de Deus. E aí o papel do mundo, né, é distorcer a verdade para que deixe a vida mais confortável, vamos dizer assim, né? Então, se não haver uma conversão
se não haver a ação do Espírito Santo sobre o nosso sentimento, não vai haver mudança. Nós vamos continuar acreditando na maneira como fomos criados quando era pequeno, dos costumes, porque nós, desde pequeno, carregamos uma verdade dentro de nós, que até então não foi ensinada, e passamos a acreditar que aquilo era correto. Mas aí vem a ação do Espírito Santo em nos trazer a verdade genuína, e aí que é a hora que nós começamos a refletir e a analisar se o que nós fazemos é correto. Então o Espírito Santo vem para nos transformar, vem para mudar. Acredito sim que é um ato 100% divino, porque a Bíblia também, tudo foi feito para Ele, por Ele, e para Ele são todas as coisas, né? Amém. Começando, eu acredito que sim. Glória a Deus, glória a Deus. Agora, pegando um pouquinho do que você falou, trazendo à luz da palavra, né, que o Espírito Santo é Ele que gera, né, segundo o que você falou, né, Ele que fala, Ele que gera a mudança em nós. Existe algum caso dele não fazer isso? Dele não gerar essa mudança em nós? Existe algum caso desse ou não? Não me lembro. Me ajuda aí se existe. Eu não lembro. Né? Porque Não. Na verdade, né? Não tem. Na verdade, o que acontece, né, hoje, né? A gente tem. Eu estava assistindo um programa. Eu gosto de assistir aquele Discovery, né? Aquele canal. Tem uns programas legais lá, né? E aí eu assisti um programa em que as pessoas que participavam, elas chamavam as pessoas do programa, e as pessoas do programa iam fazer uma limpeza na casa dela. Ia reformar, ia fazer isso, ia fazer aquilo. Só que a primeira limpeza que aquele programa fazia era, ela sentava e entregava 2 sacos para aquelas pessoas que moravam lá. 2 sacos grandes. E as pessoas falavam assim, nesse saco aqui, você vai guardar tudo aquilo que você quer ficar, quer permanecer na sua casa. Nesse outro saco aqui, você vai colocar tudo que você quer jogar fora. E eu lembro de um programa em que a pessoa que estava participando falou assim, mas eu não quero jogar nada fora. Tudo que está aqui é meu. Eu não quero jogar nada fora. Aí eu quero fazer um paralelo com essa questão. Existe isso também, o Cleiton, de que quando o Espírito Santo entra, que ele faz morada, ele também fala, olha, a gente precisa jogar isso aqui fora, e as pessoas dizem, não, mas peraí, eu não quero jogar isso aqui fora, isso aqui é meu. Tem isso também? Sim, porque o Espírito Santo, ele tem a ação de nos convencer à luz da verdade, né? Então ele nos mostra o que precisamos fazer, qual é a direção tomarmos, mas nem sempre nós queremos fazer, nós não queremos ter essa mudança, né? A gente passa a conhecer a verdade, né? Mas nem sempre nós estamos dispostos a abrir mão daquilo que nós aprendemos ou daquilo que nós temos, né? Então, verdade. A palavra de Deus, ela vem para poder mudar o nosso entendimento. Só que aí cabe a nós tomarmos a decisão de mudar ou não, porque até então nós não conhecíamos a verdade. A verdade não tinha sido revelada para nós. E o Espírito Santo tem esse papel importantíssimo de nos revelar a verdade que nós não conhecíamos. E quando nós passamos a conhecer, aí a responsabilidade volta para nós, em que eu que preciso tomar a decisão se eu quero continuar com aqueles entulhos dentro ou eu coloco no saco para poder jogar fora, né? Então, o Espírito Santo, ele vai vir com todo amor e carinho e dizer para nós assim, olha, você não conhecia a verdade, mas agora eu estou te revelando
E essa é a verdade. Aí a gente passa é assim que funciona? Bom, eu não tinha esse entendimento. E aí, será que eu mudo? Ou não mudo? Não, não quero mudar. Mas aí a palavra de Deus, aí Paulo vai dizer lá em Coríntios que quando ele sai de Coríntios, ele vira para a igreja e diz assim: olha, estou limpo do sangue de todos vocês. Porque todo o tempo que eu estive convosco, eu ensinei a palavra dia e noite. Então, vocês já não são mais inocentes, vocês não vão poder dizer que não conheciam mais a verdade. E eu sei que quando eu for embora, vai se levantar pessoas no meio de vocês em que vão distorcer toda a verdade. Vai vir lobos no meio de vocês em que vão dizer que tudo aquilo que vocês escutaram não tem importância. Mas se lembrem que a palavra da verdade foi pregada aos vossos corações. Então é uma questão de decisão, né? Então é diferente de quando uma criança que vai lá e coloca o dedo na tomada. Ela está indo para colocar o dedo na tomada. Ela não tem conhecimento, ela não tem noção das coisas. Mas a partir do momento que ela leva um choque, apareceu para ela um novo contexto. E aí ela começa a refletir. E aí? Agora isso me faz mal. Devo fazer de novo? Ela começa a refletir. Quando aquilo dói nela, ela começa a avaliar que aquilo não é bom para ela. Mas antes dela ter aquele conhecimento da verdade, para ela estava tudo natural. Ela passa a conviver com uma nova verdade. E que, na verdade, é a única verdade. Porque por isso que a palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele diz: e conhecereis uma nova verdade. Não, ele diz: e conhecereis a verdade. A verdade. A Verdade. mudará. Então, até então, nós não conhecíamos. E quando nós passamos a conhecer a verdade, nós passamos a ter mais responsabilidade sobre os nossos atos. Porque agora, tudo que eu vou fazer com consciência. Eu não vou mais fazer porque eu não sabia. Agora eu vou praticar sabendo se é o certo ou se é o errado. Então, a conversão, ela é um ato de mudança de direção. Quem dá essa direção é o Espírito Santo de Deus através da revelação da verdade. Seria isso. Através do conhecimento da verdade. Porque até então, Amém. a verdade ela já existe. Só que nós não conhecíamos. Porque para nós não era importante. Porque nos foi ensinado culturas, estilos, né, aquilo que era conveniente à nossa sociedade, às nossas famílias. Mas a partir do momento em que nós passamos a conhecer essa verdade, começa a haver uma nova decisão nas nossas vidas. Nós passamos a tomar a atitude de querer escolher se fazemos o certo ou se continuamos fazendo aquilo que achávamos que era o correto. Agora você falou uma coisa aí que me leva a uma outra questão, ainda sobre conversão, né? É possível uma pessoa aceitar a Cristo e não se converter? Essa pergunta nos dias de hoje é possível? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? Aquelas pescarias de rede, né? Aquele show, aquele negócio todo. Vem todo mundo aqui pra frente quem quer aceitar Jesus. Aí vem 30, 50,
Todo mundo aceitou Jesus, aceitei a Cristo, e continua vivendo da mesma maneira. Não há mudança, não há... Enfim, né? É possível isso acontecer biblicamente? Não um fato, mas biblicamente é possível? À luz da palavra não é possível. À luz da palavra não é possível porque a palavra do Senhor vai dizer que Deus, ele é luz. E ele não habita trevas. Então, a partir do momento que eu tive uma mudança, a partir do momento que que eu passei a conhecer a verdade, e essa verdade ela passa a ser importante para mim, ela vai gerar mudança no meu comportamento. Ela vai gerar mudança nas minhas atitudes, né? Nós vamos continuar sendo falhos, porque nós vamos passar a conhecer a verdade e essa verdade vai aos poucos mudando o nosso caráter, mudando a nossa forma de agir. Então, se não há mudança, não tem como ser um convertido sendo do mesmo. Precisa ter mudança, né? Tem um texto que diz assim: as pessoas não leem a Bíblia, mas elas leem as nossas vidas. Verdade. Verdade. E eu vou botar uma sementinha aí. Vou botar uma sementinha aí. Um dos pregadores que eu já ouvi que é extremamente incisivo com relação a isso é o pastor Josué Elions, que é conhecido nacionalmente, lá da Igreja Batista do Sul, né? E ele costuma falar o seguinte, né? Se você aceitou a Jesus, frase dele, se você aceitou a Jesus e continua fazendo as mesmas coisas que antes, você está correndo um sério risco de não ter se convertido. Sim. Porque é uma mudança, né? Tem que haver mudança. A conversão é justamente você converter, mudar. Se não há essa mudança, que sinal vai ter? Qual é o sinal que a gente vai passar? Precisa ter mudança. A mudança vai mostrar que você passou a conhecer a verdade. Passou a mudar. Agora, você começou a ter um outro conhecimento. Então, o ato que fez era... Repete a pergunta, Jorge, por favor. A segunda pergunta. Qual pergunta? Essa última? Posso aceitar a Cristo e não me converter? Então, eu posso... Vamos pegar o exemplo de um bandido. Uma pessoa que pratica o mal. Se ela continua andando com uma pessoa que pratica só o correto, ela vai ter a tendência de fazer o correto. Mas se ela continua andando com uma pessoa que faz o certo e continua fazendo o errado, ela não mudou. Ela não mudou. Por quê? Porque as ações dela vão dizer se estão condizendo com a verdade ou com a mudança. Então não é possível uma pessoa dizer que se converteu e continua fazendo as mesmas coisas. Não tem como. Agora, vamos botar pimenta nisso aí pra gente ficar mal no negócio, né? Que eu tô gostando do papo. Hoje o papo tá, né? O arrependimento, ele faz parte do ato da conversão, né? Mas ele não significa conversão. É isso? Repete. O Vamos lá. O arrependimento é a mudança.
o arrependimento, ele faz parte do processo do cristão. Na verdade, é ele que inicia todo o processo de conversão. Quando eu me arrependo daquilo que eu fiz, né? Então existe o arrependimento e existe a conversão a Cristo. Mas não necessariamente os dois estão interligados. Por quê? Eu posso me arrepender e mesmo assim continuar optando por não mudar. Então você Está correto isso ou não? Não, então você não se arrependeu. Você simplesmente como é que Convenceu. isso, você simplesmente não concordou com aquela situação, mas se você faz uma coisa errada e depois você volta a praticar aquela mesma coisa errada, não houve arrependimento. Não houve, porque arrependimento é você deixar de fazer aquilo que você fazia. Se você não deixa de fazer, nunca foi arrependimento. Foi sem vergonhice. Então, você falou muito bem que se a gente não, em algum momento da sua fala, você falou que isso acaba transparecendo, né? A própria Bíblia diz que, né, aquele que rouba não rouba mais, né? Aquele que mente não mente mais, né? Então, os sinais, essa mudança de direção hoje, ela passa a ser notória na vida de uma pessoa que se converte. Porque quando a gente pega a essência da conversão, o carro está dirigindo. Então, quando você vira à direita ou você converge à direita, você muda de direção e é notório para as pessoas que estão no trânsito ver que você o carro mudou de direção. É assim também na vida daquele que se converte realmente? As pessoas que estão em volta notam essa conversão? Precisa ser assim. Porque se não for assim, continua errado. Lá em Hebreus, a palavra de Deus vai dizer que nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha. Ou seja, como eu disse no início, né, as pessoas não leem a Bíblia, mas elas leem as nossas vidas, né? Então, se a palavra não gerou mudança em mim, então a minha conversão, ou seja, ela, como diz o carro, se eu virei o carro para que as pessoas vão ver o carro virando para a direita. Mas se na minha vida, nas minhas práticas, isso não acontece, não tá comprovando que não houve mudança. Ou seja, as pessoas, se eu disser assim, eu me arrependi, não vou fazer mais. As pessoas vão esperar se aquilo que eu estou falando vai se cumprir na prática. E aí, quando elas começarem a ver isso na prática, elas vão acreditar que realmente houve uma mudança. Mas se elas não verem na prática, vai ser simplesmente palavras ao vento. Infelizmente, a mudança, ela gera arrependimento. E o arrependimento gera transformação. Então, é uma consequência. Olha só que interessante que me veio agora, né? Quando os discípulos andavam com Cristo, né? Quando Cristo foi ali julgado e tudo, aquela passagem em que Pedro era reconhecido, né? Por estar andando, né? As pessoas falam assim, não é aquele que andava junto com o Galileu, não é aquele que andava junto, não é aquele que... Pedro foi reconhecido simplesmente por andar junto. Mas o engraçado é que quando Pedro faz o discurso, logo após a descida do Espírito Santo, lá em Atos 2, há um outro tipo de reconhecimento. Tipo assim, nossa, mas esse é aquele Pedro, esse pessoal aí tá...
há um outro tipo de reconhecimento, não mais por aquele que simplesmente andava, mas por aquele que agora a vida foi transformada pelo poder do Espírito Santo, pelo poder do conhecimento da verdade. As pessoas começaram a ver nele uma outra atitude. Foi assim com Paulo. Começaram a ver nele que as ações dele eram totalmente diferentes de como ele agia antes. Né? E você falando nessa passagem me faz lembrar também lá no início de Mateus. A palavra de Deus diz: aonde Jesus passava, o lugar não era mais o mesmo. Porque ele ensinava, ele exortava, ele corrigia e ele curava. Mas o interessante do texto é que diz que aonde ele passava, o lugar não era mais o mesmo. Então, se o lugar não era mais o mesmo, é porque havia transformação, havia mudança, havia conversão de ideias, de ações. Então, ou seja, a ação do Espírito Santo naquele lugar gerou. Então. Opa, tá falhando aí, Cleitão, sua voz aí. Agora voltou. Se não houver. Agora, Cleitão, já são 9h40, eu costumo sempre dar uma voltinha aqui nos comentários para saber se tem alguma pergunta. Eu vou deixar a última pergunta agora. Não, vou deixar mais uma pergunta para você ir pensando aí, enquanto eu vou olhar os comentários. Na verdade, eu vou olhar os comentários primeiro, vai que tem alguma pergunta boa aqui, né? Para a gente não perder essa oportunidade do Cleiton estar junto com a gente aqui e nos ajudar a desvendar esses mistérios de hoje, né? Então, vamos lá. Pastora Maria do Carmo, dizendo que o arrependimento verdadeiro, sim, pode gerar conversão genuína, né? Pastor Marco Vinícius, lembro do jovem rico, Jesus mostrou a verdade, mas pela opção não aceitou, né? Pastora Maria do Carmo, mais uma vez, colocando: muitos aceitam Jesus como Salvador, mas não como Senhor da sua vida, né? Diaconisa Carla pedindo oração aqui, nós vamos estar orando, irmã, pode ficar tranquila, no final da live nós vamos estar orando por essa família. Pastor Marco Vinícius também falou que vai estar. O primeiro arrependimento é o primeiro passo. Muitas vezes nos arrependemos momentaneamente pelas circunstâncias. A minha esposa dizendo, o pastor Luciano dizendo que hoje em dia vinde a mim e permaneça como estáis. Varão. Se falar de arrependimento, as pessoas fogem, as pessoas sabem. Quando parei de ir no boteco, a galera notou e me perguntaram se estava doente. Essa é a verdadeira mudança. Pastor Wesley, aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia, né? Provérbios 28:13. O ato de você confessar, né, o seu erro, o ato de você confessar já é um sinal de arrependimento, mas tem um detalhe, né? Você tem que deixar, né? Se você deixar, você alcança misericórdia, né? Então, assim, a gente sabe que você precisa deixar, né? Bom, então, como não teve nenhuma pergunta, hoje tá tranquilo, né? Eu quero deixar mais uma pergunta para você, Cleiton. Quais os sinais em mim, ou frutos, seja lá qual for o nome que você queira dar, que indicam para mim, agora é para mim, é pessoal, e aí eu vou até dizer para você, né, Cleiton, se eu fosse pedir para o Cleiton agora, me dar os sinais ou os frutos que indicam a sua conversão genuína, ou seja, que você adotou realmente uma mudança de direção. Que sinais seriam esses? Que frutos seriam esses? A gente consegue mensurar isso, Cleiton? Vamos lá?
Oi? Minhas Caiu aí a ligação. Oi, voltou. Pode falar. pessoais, as pessoais é mansidão, é Tá, procurar no lugar do outro. A palavra de Deus vai lá tá caindo aí, em Cleitão. Gálatas que o sinal aqui é bênção. O sinal tá dando uma oscilada. Melhorou? Você quer sair? Melhorou, agora voltou. Então começa de novo para mim. Então, outro, né, amor. A palavra de Deus vai dizer lá, né, que nós não do Espírito é o fruto do Espírito, 9 frutos do Espírito: paz, mansidão, bondade, longanimidade, misericórdia, né? Então, os frutos desse arrependimento, eles precisam aparecer. Então, quando você falou no começo assim, aquele que roubava, não roube mais. Então, se uma pessoa roubava e ela passou a compreender que roubar era errado e ela deixa de roubar, ela teve uma mudança nessa ação. Ah, aquela pessoa que mentia e as pessoas já não veem mais ela mentindo, as pessoas falam, nossa, houve uma mudança. O que aconteceu que essa pessoa não mente mais? O que aconteceu que essa pessoa agora só fala a verdade? Está apanhando, mas só fala a verdade. Né? Então, as pessoas que convivem conosco, elas nos conhecem, né? Elas sabem os nossos defeitos, as nossas qualidades. E aí, quando a gente começa a mudar as nossas práticas, as nossas ações, elas começam a se perguntar o que está acontecendo. Né? Igual o rapaz colocou aí agora assim, ele deixou de ir no bar, o pessoal achou que ele estava doente. Né? E aí eu lembro de um testemunho do meu pastor. O meu pastor, ele disse que antes de se converter, todas as vezes que ele saía do trabalho lá no ABC Paulista, ele passava no boteco, tomava uma pinga e comia o peixe frito. E aí ele disse que quando ele converteu, quando ele saiu do trabalho, o pessoal falou, vamos, Nasson, vamos pro bar? Ele falou, não, a partir de hoje eu não vou mais pro bar. Mas que é isso, Nasson? Virou crente? Virei. Hoje eu não ando mais Glória a Deus. nesse lugar. Por quê? Porque ele entendeu que se ele não nasce aquele convívio, jamais havia uma transformação ou um arrependimento. Porque ele ia continuar fazendo as mesmas coisas. Como é que pode haver mudança fazendo as mesmas coisas? Não gera mudança Verdade. fazendo as mesmas coisas. Né? Então, a palavra de Deus nos fala que a Bíblia, ela passa a gerar em nós conhecimento. E esse conhecimento passa a nos transformar à luz daquilo que vivíamos ou praticávamos erradamente. E aí essa palavra passa a nos endireitar, nos aplumar, e nós passamos a fazer aquilo que é correto. E aí, para as pessoas que não têm esse costume de fazer o correto, acham que nós estamos fazendo errado. Mas, na realidade, nós não fazíamos o certo porque nós não conhecíamos o que era o certo a fazer. Então, quando nós passamos a conhecer, estralou, teve um dos olhos. E aí isso começa a gerar em nós mudança e começa a... Tá travando aí, Cleitão. Cleiton? Travou aí, Cleiton.
Eu vou tirar você e vou chamar você de novo, tá bom? Voltou. Agora voltou. Fala alguma coisa aí. Voltou? Deixa eu chamar aqui. Amém, amém. Deixa eu chamar o Cleiton aqui de novo. Cleiton, preciso que você entre online aí, querido. De novo. Aí, amém. Glória a Deus. Vamos aguardar aí o Cleiton, acho que agora vai. Aê! Voltou com força total. Então, Cleiton, só repete pra gente aí os últimos minutos aí da sua fala aí, pra gente para podermos fechar o contexto aí. Então, os sinais da mudança é justamente deixar de fazer aquilo que você fazia errado. Então, quando as pessoas começam a ver em você que as suas atitudes ou ações mudaram, elas começam a enxergar uma transformação. E essa transformação ela acontece a partir do momento em que você passou a conhecer aquilo que era certo. E é a verdade. Amém, amém. Agora, o ato de se converter, Cleiton, é lógico que tudo isso passa por uma questão de decisão, né? Eu acho que foi a pastora Maria do Carmo que colocou que nós decidimos por Cristo como Salvador e às vezes a dificuldade de nós aceitarmos ou escolhermos Ele como o Senhor da nossa vida, né? E na verdade o que acontece? A gente precisa ter em nós a certeza de que a partir do momento que eu conheço aquela verdade, eu conheço aquela direção, né? E eu sei que o meu Senhor, né, se agrada eu seguir aquele caminho, seria algo que praticamente automático, vamos dizer assim, que eu faço a vontade do meu Senhor, e não a minha vontade. Por isso que o próprio Cristo falou, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Não é isso, Cleitão? E siga-me. E siga-me. A partir do momento em que você conhece a verdade, você passa a tomar outra decisão. Você passa a refletir, né? Então aí se você começou a conhecer a verdade que você não conhecia, isso começou a abrir o seu entendimento. E aí você passa a compreender que aquilo vai te fazer mais bem do que mal. Verdade. E aí você muda. E aí você toma a decisão de mudar, né? Porque a palavra de Deus diz que há dois caminhos. O estreito e o largo. E o largo é o caminho em que muitos entram por ele. Quando a palavra diz entram por ele, não é a ação da pessoa. A palavra não diz assim, mas o caminho largo é aquele em que são empurrados por ele. Não, são os que entram. Ou seja, é a ação do homem, né? O homem toma a ação de entrar por aquele caminho, né? Então, ou seja, quando ela passa a conhecer a verdade, aí a responsabilidade volta para ela. Porque ela já não é mais inocente. Então, portanto, ele vai fazer a ação de nos convencer. Mas a ação de mudar, ela passa a ser nossa. A Bíblia diz, aquele que quiser após mim, segue-me. Ou seja, eu que tenho que seguir. Agora, eu tenho que pegar a cruz. Agora, interessante o ponto, né? Que a mudança que o Evangelho propõe, ela não é uma mudança de estereótipo. Ela é uma mudança interna.
a partir do momento que o evangelho me muda internamente, mente, espírito, pensamentos, né? O exterior, ele reflete. Não é por aí? É isso. Porque não adianta só. Tem muita gente que muda, né, o exterior, mas por dentro, né, como o próprio Jesus falou, são sepulcros caiados, continuam cheios de morte, enfim. A gente pode Não é isso, Cleitão? pegar o exemplo da parábola do joio e do trigo. O joio e o trigo, eles parecem. No meio da plantação, eles são quase que idênticos. Mas na hora da colheita, você vê a diferença. Então, quando há colheita, você percebe que um era trigo e o outro não tinha fruto nenhum. Era simplesmente uma palha seca. Ou seja, de longe tinha as mesmas aparências, porém não as mesmas características. Amém. Cleitão, falta 5 minutos aí. Eu quero te deixar aí uns 2 minutos para você fazer uma consideração final, né? Para a gente fazer o desfecho. Você tem aí 2 minutos para mandar uma mensagem, para uma frase, aquilo que você achar melhor, um versículo. Fique à vontade aí para você fazer o desfecho. Eu lembro de um caso em que o pastor da presidência, um rapaz que ele tinha sido preso numa cidade dos Estados Unidos. E aí o juiz se viu de padre e foi lá na cadeia para poder conversar com ele. E aí chegou lá e falou assim: eu queria conversar com você. E ele diz assim: não, muito obrigado, não quero. Mas você tá sendo condenado à pena de morte. E eu queria conversar com você. Sai daqui, senão eu vou te bater. E aí aquele prefeito vestido de padre sai daquele lugar. O carcereiro volta e fala para ele assim: rapaz, você acabou de perder uma oportunidade enorme que você tinha. Aí ele pergunta: por quê? Porque esse rapaz estava vestido de padre, era o prefeito. E dentro da Bíblia tinha o seu alvará de soltura. Porque as pessoas falavam muito bem de você, e aí ele se comoveu e decidiu te trazer uma carta para te soltar. E aí ele ficou meditando naquilo. Quando chegou no dia dele ser enforcado, perguntaram para ele se ele queria dizer algumas palavras. E aí ele falou: eu quero dizer para essa multidão algumas palavras. Olha, eu não estou sendo condenado pelo assassinato que eu fiz, pelo ato errado que eu fiz. Eu estou sendo condenado porque eu abri mão da verdade. Eita! Mão daquilo que poderia me livrar. Né? Então, é muito interessante hoje em dia que, se você chegar para qualquer pessoa leiga, qualquer pessoa que não tem alguma religião, e perguntar para ela o que é a Bíblia, ela vai dizer que é a palavra de Deus, que é a verdade. Mas elas não estão dispostas a conhecer ou ir atrás dessa verdade, porque elas formaram para ela uma verdade que traz conforto, que massageia o ego, né? Que satisfaz as suas vontades. Então, Verdade. a verdade, ela existe. Independente se o ser humano acredita ou não, ela existe. E o mais interessante é que Deus demonstra o seu amor grandioso em deixar a verdade à nossa disposição. Nós temos acesso à verdade. Ela não está encoberta, ela não está escondida, ela está acessível. E aí fica a pergunta: nós queremos a verdade? Amém, meu irmão. Deus te abençoe. Quero te agradecer mais uma vez aí por essa oportunidade, por você ter se desprendido aí esse tempo. Oi?
Hoje deu certo, hoje funcionou. A Amém. Eu internet. sabia que ia dar, rapaz. Amém. Glória a Deus. Eu quero orar. Eu quero orar pelas pessoas que estão nessa live. Eu quero orar pela sua vida, né? Porque eu sei que é bênção de Deus para a nossa vida. Você é um obreiro fiel, um obreiro em que eu confio, né? A gente confia em poucas pessoas, né? Então, eu tinha certeza de que aquilo que você ia trazer era algo dentro da palavra de Deus. Por isso eu tinha tanta confiança nessa live. Tá bom? Eu quero orar por você, eu quero orar pelas famílias. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado, Senhor. Deus, obrigado pela vida do Cleiton, Pai. Eu quero ministrar, eu quero liberar uma palavra de bênção sobre a vida dele, sobre o ministério dele, Senhor, sobre o lar dele, sobre as suas filhas, esposa. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero, Senhor, em nome de Jesus, pedir uma bênção especial sobre a vida dele. Pai, eu não tenho como recompensá-lo, mas tu podes, Senhor. E eu creio, Senhor, que a recompensa já está, Senhor, preparada para a vida do teu filho. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero ministrar em cada coração, em cada vida que nesse momento está nessa live. Pai, que a conversão venha acontecer, Senhor, dentro dos nossos corações e que possamos, Senhor, a cada dia, ó Pai de amor, Deus, dar ouvidos à voz do Espírito, deixar que Ele nos mude e que Ele nos indique o caminho correto que nós devemos seguir. Pai, ainda eu quero entregar essa família, Senhor, que foi colocada aqui nessa live, Senhor, que certamente está vivendo um momento difícil, um momento de tristeza, pela perda de um ente querido, ó Pai. Deus, a tua palavra diz que é o teu Espírito Santo que consola. Pai, então, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, consola, Senhor, esta família, no nome de Jesus. Pai, muito obrigado, te oramos e te agradecemos na certeza da vitória, no nome de Jesus. Amém e amém. Cleiton, Deus te abençoe, né? Que Deus possa recompensar a sua vida. E eu louvo a Deus pela sua vida, meus irmãos. A paz do Senhor, fiquem com Deus. Que Deus lhe dê uma noite de sono, uma noite de paz. E muito obrigado por mais um Papo de Crente. A paz do Senhor, Cleitão. Deus te abençoe, querido. Tchau. Amém. A paz. Amém.